Olá, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando a nossa live de hoje e você é bem-vindo. Pode chegar, venha ficar conosco. Eu creio que muita coisa boa Deus tem para fazer no nosso meio e através da palavra dele. Vai chegando, vai dando seu recado, tá certo? Vai entrando conosco e Deus ele vai operar, vai abençoar. Nós temos alguns minutinhos ainda para começar definitivamente, né? Nosso horário é às 19, ainda falta alguns minutinhos. Enquanto isso, você vai entrando e vai dando aí seu joinha, clicando aí no coraçãozinho, no like, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou estar vendo aqui os nomes das pessoas que estão entrando. Já estou vendo aqui a Bárbara. Tem gente chegando aí. Daqui a pouquinho os comentários vão aparecer. Isso. O pessoal está entrando. O Joel já está aí também, né, Joel? A Alexandra chegou também. Então vamos lá. Vamos juntos. E eu creio que vai ser muito bom o que Deus ele vai fazer no nosso meio, nessa live, nessa programação. E vai abençoar você, vai abençoar a sua casa, a sua família e todos quantos participarem, né? Boa noite, Joel. Firme e forte, né? Alexandre também. Isso. Coloque aí, dá o seu joinha em sua mensagem para eu identificar você aqui com a gente. O Francisco, irmão Fran. Ei, irmão Fran, sobrinha lá da Bahia, né? Compartilhou ontem com a gente. Comentou com a gente, foi uma bênção. Pastor Marlon Guedes, um abraço, meu amigo. Deus te abençoe. A irmã Estelita já está aí no ar também. A irmã Ana Paula, que bom, irmã Ana Paula. Estamos juntos, família abençoada. E vamos aí, vamos juntos nesta fé que Deus ele vai operar, vai abençoar a Vita. Oi, Vita, lá de Mogi das Cruzes. A Nela, a Neia, né? Tá longe, Neia, mas tá aí com a gente, né? A irmã Sônia já está entrando também. E vamos entrando. Nós temos alguns minutinhos para começar. Você vai entrando. Ô, Breno, que bom, Breno. Mais um dia juntos, né? Breno, que é lá do Paraná. Estamos juntos. Que bom. Mais um dia, mais uma live. E não será diferente. Será uma live abençoadora para você. Como várias pessoas contaram bênçãos, testemunhos. Pessoas que são evangélicas e pessoas que não são evangélicas, né? Estão com a gente aqui. E o importante é isso, a palavra de Deus ela alcança todos, independente de religião. O Rafael entrou, um abraço, Rafael, para a irmã Wanda também e os filhos. Vamos juntos nesta fé que Deus é conosco, né? A irmã Quitéria, a paz, irmã Quitéria. Deus abençoe. Vamos indo. A irmã Ivani, a obreira Ivani, está aí junto com a gente também. A irmã Neuza entrando também. Boa noite, irmã Neuza. Vamos ficar juntos e eu creio que Deus ele vai nos abençoar. Daqui a pouquinho, olha, faltam 3 minutinhos para as 7. Enquanto faltam esses 3 minutinhos, nós vamos conversando aqui, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos entrar em definitivo. Aí eu vou colocar um louvor para a gente iniciar e vamos entrar em definitivo com a nossa mensagem, com a nossa live. A irmã Edivalda, a paz, irmã Edivalda. Boa noite, Débora. A paz, Débora, também com a gente. Né? A Cristiane, a obreira Cristiane também está aí com a gente. Já estou vendo aqui. Irmão Everaldo, a paz, irmão Everaldo. A irmã Elizabeth também. A Elizabeth, a sobrinha do irmão Fran, lá da Bahia, né, Elizabeth? Que bom que você está junto com a gente. E com certeza Deus ele vai abençoar. Eu acredito muito que a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz. Então, tudo aquilo que nós ministrarmos aqui hoje, se abençoar você, abençoe outras pessoas também, compartilhando desta mensagem, compartilhando do recado de Deus. Não são poucas as pessoas que necessitam da graça de Deus, necessitam do perfume de Deus, da presença de Deus. Então, nós vamos juntos e eu creio que Deus ele vai abençoar. Pastor Leandro está aí com a gente também. Um abraço, Leandro. A irmã Jaciara. A paz, Jaciara. Vamos junto aí, Diana. Boa noite, irmã Diana. O Robson entrando com a gente agora. A paz, Robson. Vamos ficando junto conosco. Firme e forte, hein? Vamos juntos aí. Nossa live não é comprida.
ela é curta, mas é abençoadora. A irmã Zumira, lá de Caraguatatuba, um abraço aos irmãos lá de Caraguatatuba, um abraço à família, irmã Zumira. A irmã Ângela, Albeira Ângela, entrando com a gente também agora online. Isso mesmo, vamos entrando, vamos compartilhando, chame seus amigos. Eu tenho uma palavra e hoje eu quero falar sobre culpa. O que você faz com a culpa que você sente ou se você não sente, né? O que você fez com ela? Como lidar com a culpa dos erros que cometemos? Hoje eu quero trazer uma mensagem que eu acredito muito que ela será ajudadora para você. A irmã Neide já entrou também, a irmã Célia. Que bom, irmã Célia. Vamos com a gente, em nome de Jesus. Vou colocar um louvor aqui para a gente abrir o nosso coração e meditando. Enquanto o louvor estiver rolando, eu vou citando aí os amigos que estão entrando. A paz, Vinícius, boa noite. Está com a gente também o Marcos Vinícius, a Cristiane Prado, a filha da irmã Edivalda, que bom. Vamos juntos, vamos ouvir um louvor e vamos juntos nessa programação. Deus abençoe nessa live. Parece até locutor de rádio, é ou não é? A minha esposa falou, parece estar fazendo rádio. Acho que é o hábito, é o costume, né? Mas vamos ficar à vontade, deixar Deus nos abençoar. Você vai ouvindo o louvor e nós vamos juntos nessa live abençoada. Amanda, boa noite, Amanda.
Em todo tempo, porque Ele é um Deus fiel, né? Ele é um Deus que vai cumprir todas as suas promessas, todas as suas palavras. Ele é o grande eu sou. Ninguém pode mudar, ninguém pode reverter, fazer, torná-lo mentiroso, o Deus que é fiel e verdadeiro. Nós vamos juntos, hein? Vamos agora meditar na palavra de Deus. E antes mesmo que eu venha aqui pegar a Bíblia e compartilhar o texto sagrado com você, eu quero comentar com você algo que recentemente eu ministrei na igreja, eu preguei na igreja, e nesses dias agora está muito presente, né? Aonde você vai, lava a mão, lava os pés, sapato, né? A ordem agora é você higienizar para não carregar o vírus com você e coisa desse tipo. E recentemente eu estive ministrando na igreja justamente sobre o espírito de religiosidade que os judeus tinham. O judeu é um povo muito religioso e, querendo você ou não, a nossa cultura religiosa ela vem do judaísmo, né? Cristianismo vem de Cristo, judeu, né? Então nós temos aí a nossa cultura que vem de lá, uma cultura extremamente religiosa. Porém, esse espírito religioso, ele também traz sobre a vida das pessoas um peso, um fardo, um jugo, algo que muitas vezes não é colocado nem pelo inimigo, porque o inimigo é um aproveitador de oportunidades, mas porque a religião coloca esse peso, esse fardo sobre a pessoa, então o inimigo também se aproveita. Eu quero fazer você pensar agora, quantas vezes você se sentiu condenado, acusado por você falhar com Deus ou falhar com o próximo? Quantas vezes esse sentimento de peso, de culpa, de condenação, ele pesou sobre você e foi para você como um martírio? E às vezes, até dentro da igreja, você estava assistindo o culto e aquele peso em você, aquilo trazendo uma sobrecarga sobre a tua vida. Então o texto que eu quero compartilhar contigo, nós vamos começar em João. Se você puder pegar uma Bíblia, né? Se você tiver uma Bíblia com você às mãos, eu vou compartilhar com você um texto muito conhecido e você bem sucinto na parte desse texto, porque o meu objetivo é trazer a você uma palavra de libertação. Libertação do quê, pastor? De uma mente condenada, acusatória, da qual Deus não tem para você. A Bíblia fala em João capítulo 2, no Evangelho de João, sobre o primeiro milagre de Jesus que foi em Caná da Galileia. A Bíblia diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Vamos parar aqui só um pouquinho. Eu quero meditar com você aqui, principalmente nessa parte. Para eu poder explicar para você o conteúdo da mensagem, eu vou entrar numa parte histórica primeiro. Aqui a Bíblia fala que haviam 6 talhas de pedras. Se você pesquisar no Google, talhas de pedra eram pequenas caixas d'água que eram construídas, feitas dentro de uma rocha. Eram talhadas, por isso talhas de pedra. Talhadas, aberta dentro de uma rocha. E essas talhas, cheias de água, geralmente ficavam lá de fora das casas, porque o judeu tinha o hábito de se purificar. A religião dizia que ele tinha que se limpar. Então, é como hoje, se ele saía e tocasse algo imundo, ele tinha que se lavar. Se ele se considerasse imundo, ele tinha que se lavar. É o vírus, né?
Só que não era o coronavírus, era o vírus da condenação, do pecado. Então ele tinha que estar se lavando constantemente. Então, alguns as mãos, os pés, outros a cabeça, até o corpo inteiro se lavava. Nós estamos falando de um casamento. Então, num casamento, há um aglomerado de pessoas, e ali havia um aglomerado de pessoas, eis a razão da quantidade de talhas, 6 talhas. Se fosse só para lavar a mão uma vez só antes da refeição, né, não precisariam de 6. Até porque o casamento durava-se uma semana em média. Então, naquele momento, havia uma grande quantidade de talhas justamente para a questão da consciência da pessoa. Então, se a pessoa fosse a algum lugar, cumprimentasse alguém e se sentisse condenada, ela ia lá se lavar. Lavava a mão, lavava a cabeça, lavava os pés, o que ela quisesse lavar, ela lavava. Está prestando atenção nisso? Ela ia se limpar do vírus, não do coronavírus, o vírus da condenação. E é interessante isso, sabe por quê? Porque geralmente quando você tem crianças na sua casa, eu até falei isso na igreja, você tem crianças na sua casa e você está servindo refrigerante numa festinha, ou até eles estão brincando, acaba o refrigerante e você vai fazer aquele quissuco. Já ouviu falar? Lembra? Quissuco. Quantas vezes você tomou, né? Ou aquele suco de groselha. Aí você pega a jarra, faz o quissuco, faz a groselha ou o suco natural e você quer servir para as crianças novamente. Só que você quer deixar lá para eles se servirem. O que geralmente fazemos? A própria garrafa do refrigerante, nós colocamos o suco e deixamos lá para eles se servirem, não é verdade? Me responda algo. O vinho era usado em odre e o vinho acabou. Por que Jesus não pegou os odres vazios e mandou colocar água dentro deles? Já que ali era o recipiente do vinho. Ou, né, vamos ser mais prático, mais objetivo, não tinha outras vasilhas, ele foi pegar justamente as talhas onde se lavavam as mãos, os pés ou até o corpo todo, talhas que eram enormes, pequenas caixas d'água, 80 litros de água, 120 litros de água cabiam nessas talhas. Alguém pode até dizer, pastor, mas era porque era grande quantidade. Eu pergunto, se fossem várias panelas, várias vasilhas, Jesus não poderia transformar água em vinho da mesma maneira? Concorda comigo? E por que as talhas das purificações? Eu quero trazer o teu conhecimento a algo. O judaísmo, a lei judaica, tudo ela transformava algo em mundo. Então, a Bíblia fala que aquele que vive pela lei não será justificado. Aquele que vive pela lei nunca será justificado, porque a lei não tem vida, ela tem condenação. O que traz a vida é a graça. Por quê, pastor? Porque quando Deus te amou, quando Deus me amou, quando Deus nos amou, a Bíblia diz que Ele nos amou estando nós ainda mortos dos nossos pecados. Eu não tinha nada de bom para oferecer, nem você. Nós não tínhamos acertos, nós só tínhamos erros e Ele nos amou. Veja, a Bíblia não diz que Ele ama ou que Ele amará. Ele diz que amou. E porque naquele momento, eu que estava totalmente atolado nos meus erros, nos meus pecados, nas minhas falhas, Ele me amou. Será que hoje, porque eu erro, Ele deixará de me amar? Não. Ele me amou. Ah, mas se eu fizer algo certo hoje, então Ele vai me amar mais. Não, Ele me amou. Ah, mas se Deus me abençoar, então é sinal que Ele me ama. Não, Ele te amou. E se Deus não te abençoar, Ele te amou. Ele continua com o amor dele não muda. Por isso que o amor não está no presente ou no futuro, está no passado. Ele amou. A dosagem de amor que Ele deu por mim, por você, ninguém pode alterar. E esse amor é incondicional. Ninguém pode criar uma situação
para fazer o amor de Deus se alterar por mim e por você. Olhe, os seus erros não mudam o amor que Deus tem por você. Deus não vai deixar de amar você porque você errou hoje. Claro, você vai colher consequências dos seus erros. Você colherá consequências das suas atitudes, mas não mudará o amor que Deus tem por você. Não mudará, como não mudou pelo ladrão na cruz, como não mudou por Pedro depois que o negou 3 vezes. E digo mais, se Judas não tivesse precipitado e não fosse uma profecia, não teria mudado por ele também. Então eu quero que você entenda algo. O que eu preciso fazer com a minha condenação, com aquilo que condena a minha mente, os meus erros, aquilo que me faz ser uma pessoa indigna diante de Deus, aquilo que faz com que eu me sinta o pior dos piores. Lembra de Adão que se escondeu diante de Deus por ver a sua nudez e ver o seu erro? Muitos de nós somos assim. Até orar, nós temos dificuldades de orar porque nos sentimos o pior dos piores. Mas Jesus veio para fazer o primeiro milagre. E o primeiro milagre foi justamente quebrar a religiosidade dos judeus. Ele pega aquelas talhas, manda encher de água e transforma a água em vinho. Vinho te faz lembrar do quê? Isso mesmo, do sangue do Cordeiro. Aquele que veio para perdoar os nossos pecados. Aquele que veio para tirar a condenação da nossa mente. Nos limpar do vírus, não do corona, também, mas naquela época, do vírus da condenação. Do vírus da religiosidade. Do vírus que faz com que eu e você nos sintamos o pior dos piores. Mas como eu posso me sentir assim se ele me amou? Como eu vou me sentir o pior dos piores se ele morreu por mim? Se a Bíblia diz que Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por mim. Ah, meu irmão, minha irmã, hoje, quando a gente vê a estatística dos desigrejados, a maioria deles se sentiram condenados, não se sentiram dignos de ir a uma santa ceia, de entrar num culto, porque estavam no erro. E a saída que eles tiveram foi ficar em casa, foi ficar preso numa situação diferente de muitos de nós. Mas eu quero dizer para você que Cristo é aquele que já fez a obra por nós na cruz. E hoje nós podemos desfrutar de todo o amor e de toda a graça que Deus tem por mim e por você. Mas como, pastor? Voltemos às Sagradas Escrituras. Porém, agora, nós vamos lá na Epístola de João, na primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 8. E olha que coisa mais linda e maravilhosa. A Bíblia fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. É o que muitos de nós, depois que nos batizamos nas águas, achamos que vai acontecer. Pronto, eu não vou pecar mais. É um erro. Pelo contrário, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Claro que nós não vivemos na prática do pecado, mas nós erramos. Não há como não errar. O verbo que a gente mais pratica nesta terra chama-se pecar. Eu peco, tu pecas, eles pecam, vós pecais. Nós erramos, falhamos. E essa tem sido a maior razão da destruição de filhos de Deus. Por quê? Porque depois que erram, não sabe o que fazer com o erro. Depois que erram, existe um, como eu disse para você, aproveitador de oportunidade, chamado Satanás. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele é o acusador dos nossos irmãos. É ele quem vem nos acusar. Dizer, ô Elson, você não merece. Olha, você pecou de novo, você errou de novo. Me perdoe a palavra que eu vou usar, você é um sem vergonha. Você estava na igreja lá orando e agora você fez algo errado. Pois é, e essa é a missão, é a função, é o trabalho de Satanás. E qual é a missão de Deus? Ele já fez. Ele morreu por nós na cruz. Ele já deu o seu filho por nós. Agora tem a nossa missão, que é acreditar nisso. É acreditar no amor e na graça infinita de Deus por nós. E é por isso que a Bíblia fala:
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar, receber perdão. E purificar é tornar limpo, tornar puro. Eu vou pegar aqui para você uma outra versão, que é na versão contemporânea. Olha que diferente fica o texto, porém agradável também de se ouvir. Olha o que diz assim: se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Não é o que a gente pensa? Ah, nasci de novo, não vou pecar mais. Calma lá, pera aí. Não estou dizendo que você vai sair fazendo um monte de besteira. Eu só estou dizendo que você, em momento ou outro, você vai pecar. Você vai falhar. E aí ele continua dizendo o seguinte: uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, ele não vai deixar de nos atender. Mas se admitirmos nossos pecados e o confessarmos, ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará, ele não perdoa por causa de mim, ele perdoa por causa dele, por causa do filho dele que morreu na cruz. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Limpará de todo erro, de toda condenação. Deus quer que você acredite na graça dele, que você desfrute do amor, não que ele vai te dar, que ele já te deu, que já é seu. Que talvez por causa de um erro seu, hoje você se sente condenado. Talvez dentro da igreja e condenado. Talvez fora da igreja, mas você diga: eu não sou digno de entrar na igreja, eu não sou digno de participar da igreja. Eu quero dizer para você o seguinte: Cristo não é religião. A palavra religião vem do latim religare, que é religar o homem a Deus, é levar o homem a Deus. Então a religião cria caminhos, atalhos, leis para levar o homem a Deus. Mas o evangelho é Deus para os homens. É Deus para os homens. É ele para mim, para você. Você só tem que aceitar. Você só tem que receber e deixar que Deus mude a sua vida. Não viva a religião evangélica, mas viva o cristianismo dentro de você. Deixe o amor de Deus envolver a sua vida, inundar teu coração e transformar você verdadeiramente em uma nova pessoa. Tá ok? Eu vou colocar um louvor aqui, mais um, para nós compartilharmos um pouquinho desse louvor. Talvez você já o conheça, mas enquanto nós vamos ouvindo esse louvor, vamos nos preparando para a oração. Você esteve aí ouvindo a mensagem e eu creio que se a condenação, a acusação te fazia se sentir uma pessoa excluída da parte de Deus, talvez uma pessoa distante de Deus, rejeitada por Deus, não aceite mais isso e vamos orar juntos que Deus irá fazer uma obra em sua vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, isso é o que importa. Jesus conhece o seu interior também. Ele te chamou no erro. Quantas vezes você caiu tentando acertar, até tentando fazer o certo a gente mas erra. a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado.
Tem muitas pessoas que você poderá salvá-las, abençoá-las com esta mensagem. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Entremos em oração agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu entro na Tua presença neste momento em oração, juntamente com centenas de pessoas, meu Deus, que participam conosco agora. Meu Deus, algumas ao vivo neste momento, nesta live, outras que ouvirão depois e estarão participando conosco, mas eu quero pedir, Deus, que o Senhor venha promover uma libertação. Nos tempos de Jesus, o vírus era outro, era o vírus da acusação do pecado. Senhor, hoje são vários, mas ainda existe esse vírus que traz um peso, uma condenação e que tem roubado e destruído a fé de tanta gente, que tem feito tantas pessoas abandonarem o verdadeiro caminho do Evangelho. Meu Deus, que tem pessoas trazendo sobre si um jugo do qual o Senhor não colocou. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha trazer esta libertação e junto dela um renovo espiritual, um avivamento nesta alma, que esta pessoa possa crer no Teu amor, na Tua graça e assim desfrutar de todos os benefícios que o Senhor produziu na cruz com a sua morte. Oh meu Deus, ali quando o Senhor morreu, levou consigo o meu pecado, os nossos pecados, todas as enfermidades, as maldições. O Senhor derrotou Satanás, o nosso acusador, na cruz do Calvário, e por meio da sua vida, da sua ressurreição, o Senhor nos justificou, Pai. O Senhor nos justificou e nos fez assentar à destra do Pai. Oh, meu Deus, neste momento eu oro por esta pessoa que está desviada, afastada, sem forças, desanimada. Talvez ela não está desviada da igreja, ela está dentro da igreja desviada do caminho. Oh, meu Deus, alcança esta pessoa que precisa se levantar, que precisa ser renovada, que precisa de uma mão amiga, Espírito Santo. Tome esta pessoa pela mão agora, levante e sustente esta pessoa com teu grande poder. E esta pessoa que ainda não te conhece, que talvez ainda não desfrutou desse amor incondicional, abrace ela, a envolva nesta hora, meu Deus, e dê a oportunidade a todos de vivenciar o teu amor, esse amor incondicional que o Senhor tem por nós. Pai, eu quero abençoar cada pessoa neste momento, pois eu creio que o seu poder nos alcança, onde quer que esta pessoa esteja ela vivendo qualquer que for a situação, o teu poder alcança, a abençoa e a livra de todo mal. Assim eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu quero trazer uma palavra abençoadora sobre a igreja de Jesus, que somos nós. E eu creio que vai te fortalecer muito. Eu vou ficando para cá, várias pessoas chegaram aqui, né? A pastora Maria Marta, a Gisleide. Olha, se ficou alguém para trás que eu não pude falar, deixo aqui um abraço para você. Amanhã estamos juntos no mesmo horário de novo. Tá ok? Olha, como sempre, vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.